O véu que cobria as sombras mais escuras do Império Romano começa a ser desvendado, revelando uma verdade incômoda que frequentemente foi omitida ou adoçada nos relatos históricos. Para além dos fóruns grandiosos, das façanhas militares e das inovações legais que definiram uma das civilizações mais influentes, existia uma faceta de extrema vulnerabilidade e exploração à prática generalizada dos concubinos juvenis. Não se tratava de casos isolados, mas de um sistema intrínseco, profundamente enraizado na estrutura social, econômica e legal de Roma, que convertia crianças e adolescentes, maioritariamente do sexo masculino, em objetos de desejo e serviço. Estes jovens, muitas vezes despojados da sua liberdade através da conquista militar ou pela pobreza das suas famílias, eram introduzidos num mundo de opulência forçada e servidão sexual. As suas vidas, outrora cheias de potencial e brincadeira nas suas terras de origem, transformavam-se abruptamente numa existência ditada pelos caprichos e desejos dos seus monos romanos. A narrativa tradicional tendeu a idealizar a relação entre figuras poderosas e os seus jovens favoritos, descrevendo-as frequentemente com um toque romântico ou de mecenato, como se a vasta disparidade de poder entre um imperador ou um patrício e uma criança escrava pudesse alguma vez permitir um consentimento genuíno ou uma relação equitativa. No entanto, a crua realidade era uma de desumanização sistemática, onde a juventude e a beleza se convertiam numa condenação, marcando estes indivíduos para uma vida de uso e abuso. A história, no seu afã de glorificar a grandeza de Roma, silenciou em grande medida as vozes destas crianças, relegando-as a meras notas de rodapé ou, pior ainda, apagando-as por completo do registro. Mas ao aprofundar as fontes primárias, desde os textos legais até as descrições da vida cotidiana e as menções na poesia e na medicina, emerge uma imagem muito mais sombria e complexa. Descobre-se uma teia de justificações culturais e legais que validavam esta exploração. Uma sociedade que, no seu auge de poder, normalizava a coisificação dos mais jovens e vulneráveis. Compreender esta faceta não diminui a importância histórica de Roma, mas contextualiza-a com uma honestidade brutal, obrigando-nos a confrontar as contradições morais inerentes ao seu esplendor. É um lembrete de como a força militar e o poder econômico podem, na ausência de uma bússola moral universal, desmantelar a dignidade humana em nome do prazer e do status, deixando um legado de sofrimento que ressoa até nas lutas contemporâneas contra a exploração infantil e o tráfico de pessoas. A aquisição destes jovens concubinos era um processo tão cruel quanto calculado. As conquistas militares serviam como uma fonte inesgotável e brutal, com legiões romanas que não só subjugavam territórios, como também capturavam as suas populações, incluindo as crianças. Estes jovens, arrancados dos seus lares, famílias e culturas, eram despojados de toda a identidade prévia no momento da sua captura. A idade idealizada para ser considerado uma meno-delícia ou um favorito costumava oscilar entre os 7 e os 14 anos, um período da vida marcado pela vulnerabilidade e pela maleabilidade, características que os tornavam especialmente atrativos para os seus potenciais compradores. A beleza física era o critério primordial. Procuravam-se rostos angelicais, corpos esbeltos e uma pureza que só a juventude imaculada podia oferecer. Mas a captura em batalha não era a única via. A pobreza extrema também empurrava algumas famílias romanas ou das províncias a vender os seus próprios filhos para sobreviver. Um ato desesperado que realça a crua realidade econômica da época. Uma vez no mercado de escravos, estas crianças eram exibidas, examinadas e leiloadas como qualquer outra propriedade, os seus corpos e futuros postos à venda sem o seu consentimento. O processo de adoção por parte de um lar romano implicava uma transformação radical. Eram-lhes atribuídos novos nomes, muitas vezes de conotação grega, e exigia-se que abandonassem a sua língua materna e os seus costumes culturais, uma forma eficaz de apagar a sua identidade anterior e facilitar a sua assimilação no novo ambiente de servidão. Este desenraizamento cultural não era apenas um detalhe, era uma ferramenta fundamental de controlo que isolava a criança do seu passado e a tornava completamente dependente do seu meno. O terror inicial da captura ou da venda
convertia-se numa rotina de submissão, onde a obediência era a única moeda de troca por uma mínima segurança. As vidas destes jovens passavam da liberdade da infância para uma existência de constante vigilância e uso, um destino selado pela impiedosa eficiência do sistema esclavagista romano. A brutalidade deste processo não era um segredo, era uma parte aceite do império, uma base sobre a qual se construía grande parte da sua opulência. A normalização desta exploração infantil dentro da sociedade romana de elite ilustra como o poder e a riqueza podem perverter as noções mais básicas da moralidade humana, transformando a inocência numa mercadoria valiosa para o consumo de uma classe privilegiada. Uma vez adquiridos, estes jovens concubinos eram submetidos a um rigoroso e, muitas vezes, doloroso regime de condicionamento para cumprir com os padrões estéticos e as expectativas dos seus amos. A intenção era transformá-los na encarnação perfeita da beleza efebina, uma figura idealizada de juventude e graça que era altamente valorizada na sociedade romana patrícia. O cuidado do corpo tornava-se uma obsessão. A depilação, em particular, era uma prática comum e meticulosa. Os pelos corporais eram eliminados com cera, pinças ou até com dolorosas pastas depilatórias, um processo constante e repetitivo que lhes causava grande desconforto. O objetivo era manter uma pele suave e sem imperfeições, considerada um sinal de pureza e juventude perpétua. Além da depilação, eram-lhes aplicados cosméticos para realçar a sua aparência. Usavam-se óleos perfumados para que a sua pele brilhasse, tintas para o cabelo para alcançar a cor desejada e, alarmantemente, pós-branqueadores à base de chumbo como a cerusa, que, embora proporcionassem uma tez pálida e aristocrática, eram altamente tóxicos e, com o tempo, causavam doenças graves e deformidades. Esta busca pela perfeição estética era frequentemente alcançada à custa da saúde física a longo prazo do jovem. A castração era uma prática ainda mais extrema e dilacerante a que algumas destas crianças eram submetidas. Realizada com o objetivo de deter o desenvolvimento puberal, preservar as vozes agudas e a aparência pré-púbere, esta mutilação irreversível negava-lhes não só a sua identidade sexual futura, mas também a sua capacidade de ter descendência, condenando-os a uma vida de dependência e a uma identidade permanentemente alterada. Era o último ato de posse e controlo, uma forma de assegurar que a amena delícia mantivesse o seu valor estético pelo maior tempo possível. Para além do físico, estes jovens eram submetidos a uma estrita educação e treino em diversas artes. Ensinavam-lhes música, dança, poesia e por vezes até filosofia e retórica. No entanto, o propósito desta educação não era o seu enriquecimento pessoal ou intelectual, mas a sua capacidade de entreter e agradar aos seus amos e aos seus convidados. Eram instrumentos de prazer e status social, e cada habilidade adquirida servia para aumentar o seu atrativo e valor como propriedade. Eram treinados para serem companheiros sofisticados nos simpósios, artistas talentosos nos serões e, acima de tudo, súbditos obedientes e sempre disponíveis. Esta doutrinação ia além da mera instrução. Era um processo de moldagem psicológica que reforçava o seu papel de submissão e o poder absoluto dos seus donos. Ensinavam-lhes a antecipar os desejos dos seus amos, a sorrir mesmo quando não havia alegria e a suprimir qualquer expressão de individualidade ou resistência. A combinação de dor física, humilhação e manipulação psicológica criava uma profunda marca na psique destes jovens, deixando-os marcados para toda a vida, mesmo que conseguissem sobreviver à sua servidão. Este condicionamento revela a brutalidade inerente a um sistema que valorizava a estética e o prazer acima da dignidade humana e do bem-estar das crianças. A vida diária de um concubino juvenil, num lar romano de elite, era uma rotina implacável de serviço e submissão, onde cada momento era ditado pelas necessidades e desejos do seu amo. A sua existência era uma extensão da vontade do patrício ou do imperador que o possuía, carecendo por completo de autonomia ou privacidade. Os seus dias começavam cedo, dedicados a tarefas pessoais para o seu dono, assisti-lo na sua toilette, vesti-lo e estar à sua disposição para qualquer capricho. A presença constante era uma expectativa. Esperava-se que estivessem por perto,
prontos para servir ou entreter a qualquer momento do dia ou da noite. Durante os convivia, banquetes e as reuniões sociais, o papel do concubino adquiria uma proeminência particular. Eram parte do espetáculo, demonstrando as habilidades que lhes haviam sido inculcadas, tocar instrumentos musicais, recitar poesia, cantar ou dançar. A sua beleza física era um ativo adicional, e eram usados para servir o vinho e a comida, muitas vezes com pouca roupa ou vestimentas reveladoras que acentuavam a sua juventude e atrativo. A exposição constante ao olhar dos convidados e aos seus potenciais toques era uma parte inerente do seu serviço. A exploração sexual era a pedra angular desta servidão. As leis romanas, que consideravam os escravos como propriedade, despojavam estas crianças de qualquer direito sobre o seu próprio corpo. A noção de consentimento era inexistente para um escravo, e muito menos para uma criança escrava. Eram vistos como objetos para o prazer dos seus donos, e qualquer ato sexual, sem importar a sua natureza, era legalmente permissível para o amo. Isto incluía a violação sistemática, que era uma parte normalizada da sua existência. Não tinham direito a negar-se, a protestar ou a procurar reparação. A resistência podia levar a castigos severos, o que reforçava um ciclo de terror e submissão. Esta brutal realidade contrastava fortemente com qualquer idealização de amor ou afeto que pudesse surgir. Embora alguns amos pudessem desenvolver um apego, este nunca podia transcender a relação de propriedade, e o poder inerente ao amo sempre significava que a criança estava numa posição de extrema vulnerabilidade. A intimidade forçada era uma forma de violência que permeava cada aspecto da sua vida, deixando cicatrizes físicas e emocionais permanentes. O ambiente da Domus Casa Patrícia era um micro-universo de vigilância constante. Esperava-se deles uma obediência absoluta e um comportamento exemplar, e qualquer infração podia resultar em castigos físicos ou até na venda a um amo mais cruel. A falta de privacidade era absoluta. Os seus corpos e as suas vidas não lhes pertenciam. Esta realidade de servidão total, onde a infância era roubada e a dignidade humana pisoteada, era um pilar invisível mas fundamental na opulência e no estilo de vida da elite romana, um testemunho arrepiante das profundezas da desumanização que uma sociedade pode tolerar e normalizar. A história dos concubinos juvenis não é uma nota de rodapé isolada na crônica romana, está entrelaçada com as vidas de algumas das figuras mais proeminentes do Império, revelando uma prática que, longe de ser marginal, era parte integrante da esfera pública e privada. Um caso emblemático, e muitas vezes romantizado, é o de Adriano e Antino. Antino, um jovem da Bitínia, tornou-se o favorito do imperador Adriano e seu companheiro constante. Após a sua misteriosa morte no Nilo, Adriano deificou, fundou cidades em sua honra e promoveu um culto à sua volta, o que levou à proliferação de bustos e estátuas que o imortalizam. À primeira vista, esta história poderia ser interpretada como uma grande história de amor trágica. No entanto, um olhar mais profundo, despojado do romantismo idealizado, revela a inegável disparidade de poder que definia a relação. Antino, um jovem de origem provincial, estava completamente à mercê do homem mais poderoso do mundo. A sua posição como favorito não era resultado de uma escolha equitativa, mas uma consequência da prerrogativa imperial. A tragédia da sua morte, seja acidental ou por desígnio, sublinha a precariedade da sua existência, mesmo no auge do favor imperial. Outros testemunhos cruciais provêm da literatura e da medicina da época, que, sem moralizar explicitamente sobre a exploração em si, a documentam como uma realidade comum. O poeta Marcial, nos seus epigramas, faz numerosas referências a jovens concubinos, muitas vezes com um tom que oscila entre o elogio da sua beleza e a zombaria da sua servidão. Os seus versos, embora por vezes chocantes para a sensibilidade moderna, são uma janela inestimável para a normalização destas relações no tecido social romano. Não as condena, mas descreve-as como parte da paisagem cotidiana da elite. De maneira semelhante, os textos médicos de figuras como Celso e Galeno abordam as condições de saúde e os problemas físicos derivados de certas práticas relacionadas com a exploração sexual dos jovens. Por exemplo, descrevem doenças anais ou condições resultantes da castração,
revelando indiretamente a prevalência destas práticas e as consequências físicas que estes jovens sofriam. Estas fontes, embora não sejam tratados morais, oferecem uma visão crua e desapaixonada das realidades da época. A abundância de estátuas, frescos e artefactos que representam jovens efebos em poses que sugerem servidão ou prazer, muitas vezes em ambientes privados, também serve como prova arqueológica da difusão e aceitação desta prática. A representação artística não era uma forma de protesto, mas de celebração ou, pelo menos, de reconhecimento de uma realidade social. Em conjunto, estes exemplos demonstram que a existência e a exploração dos concubinos juvenis não eram um segredo vergonhoso, mas uma parte visível e aceite da vida romana de elite, documentada nas suas artes, nas suas leis e nos seus monumentos. Esta normalização é o que torna esta faceta da história romana tão perturbadora e ao mesmo tempo tão reveladora sobre a complexidade moral de uma civilização que, apesar das suas inegáveis conquistas, albergava uma escuridão intrínseca. A omnipresença dos concubinos juvenis na sociedade romana, especialmente entre a elite, não foi uma anomalia, mas o resultado de uma complexa interação de fatores, um quadro legal permissivo, uma ideologia de conquista e um profundo enraizamento cultural. O quadro legal romano foi talvez o facilitador mais fundamental. A lei considerava os escravos como res-coisas, propriedade, despojando-os de qualquer personalidade jurídica ou direitos básicos. Um escravo não podia possuir propriedades, casar-se legalmente, testemunhar em tribunal, salvo em circunstâncias muito específicas e frequentemente sob tortura, nem, crucialmente, dar o seu consentimento ou negar-se aos desejos do seu amo. Esta coisificação legal significava que os atos sexuais com um escravo não eram considerados violação, mas simplesmente o uso de uma propriedade. A idade do escravo era irrelevante perante a lei neste contexto. Uma criança escrava era legalmente tão menos disponível como um adulto. Esta desproteção legal criava um vazio moral que era preenchido pela ideologia da conquista. A expansão romana baseava-se na subjugação de outros povos, e a escravatura era uma consequência direta e esperada da guerra. As crianças dos povos conquistados eram consideradas butim de guerra, e a sua captura e venda era um direito do vencedor. Esta ideologia desumanizava os não-romanos, especialmente os cativos, facilitando a sua redução a meros objetos de posse. A vitória militar não só trazia territórios e riquezas, mas também corpos para o serviço e o prazer, uma recompensa tangível para os vencedores. Culturalmente, a sociedade romana tinha uma visão muito diferente da sexualidade e da moralidade em comparação com os padrões modernos. Embora existissem normas estritas sobre o comportamento sexual dos cidadãos romanos livres, especialmente as mulheres, estas normas não se aplicavam aos escravos nem aos de status inferior. A sexualidade masculina romana, em particular, definia-se mais pelo papel ativo ou passivo num ato do que pela identidade de gênero ou pela idade do parceiro, desde que o cidadão romano mantivesse o papel dominante e penetrador. Um cidadão romano que fosse penetrado era visto como desonroso, mas não havia tal desonra em penetrar um escravo, independentemente da sua idade. De facto, a posse de jovens e belos concubinos era frequentemente um símbolo de status e riqueza. Exibir estas mesdelícias em banquetes e reuniões sociais era uma forma de ostentação, uma mostra do poder e da capacidade econômica do amo. Era mais um elemento na coleção de luxos e prazeres que distinguiam a elite das classes baixas. Mesmo os moralistas da época, como Sêneca ou Cícero, que por vezes condenavam a excessiva indulgência ou a promiscuidade, raramente se focavam na exploração dos escravos per si, mas sim em como estas práticas podiam corromper a moralidade do cidadão romano livre, desviando-o dos seus deveres cívicos e militares. A preocupação não era com o sofrimento do escravo, mas com o impacto no amo. Esta complacência social, legal e cultural criou um terreno fértil no qual a exploração infantil na forma de concubinato não só floresceu, como foi considerada uma parte normal e aceite da ordem natural das coisas. A interconexão destes fatores revela como uma sociedade pode, apesar das suas conquistas monumentais, normalizar e justificar as mais profundas violações à dignidade humana. A aparente indiferença,
ou a justificação da exploração dos concubinos juvenis não só se apoiava no sistema legal e cultural, como também encontrava eco nas próprias narrativas e mitos que cimentavam a identidade romana. A mitologia não só proporcionava entretenimento, como servia de espelho para os costumes e valores da sociedade, legitimando frequentemente comportamentos que hoje consideraríamos moralmente reprováveis. Histórias como a de Ganimedes e Zeus são um claro exemplo de como o panteão divino oferecia precedentes para as relações entre homens adultos e jovens efebos. No mito, Zeus, em forma de águia, rapta Ganimedes, um jovem troiano de extraordinária beleza, para o levar ao Olimpo como copeiro dos deuses e seu amante. Esta narrativa divina, com o seu elemento de rapto e o desequilíbrio de poder entre um deus omnipotente e um mortal indefeso, refletia-se na prática terrena da elite romana com os seus concubinos. Ao ver o seu próprio panteão envolvido em tais relações, a sociedade romana encontrava uma espécie de validação para os seus próprios costumes, elevando a exploração a um plano divino e, por conseguinte, justificável. Se os deuses podiam comportar-se dessa maneira, por que não os mortais mais poderosos? A propaganda imperial também desempenhou um papel subtil mas eficaz na normalização. As imagens artísticas que representavam o imperador ou figuras da elite, rodeados de jovens assistentes ou efebos em contextos de lazer e prazer, não eram apenas representações estéticas, mas também declarações de poder e status. Estas imagens gravavam-se na psique coletiva, reforçando a ideia de que a posse e o desfrute destes jovens eram um atributo natural do homem poderoso e bem-sucedido. A beleza e a juventude dos concubinos convertiam-se num adorno mais da grandeza romana, um sinal visível da capacidade do império para subjugar e apropriar-se de tudo o que era belo e desejável. Mesmo a retórica política e filosófica contribuía para este mascaramento. Enquanto alguns filósofos podiam criticar a luxúria, excesso ou a voluptas prazer desmedido, raramente questionavam a instituição da escravatura em si, ou a licitude de dispor do corpo de um escravo. As críticas costumavam dirigir-se mais a como o amo se comportava, por exemplo, se mostrava demasiado passivo ou efeminado na sua própria sexualidade do que a moralidade inerente da exploração do escravo. Este desvio do foco para o comportamento do amo, em vez do sofrimento da vítima, servia para perpetuar o status quo sem um exame ético real da servidão. Assim, a sociedade romana, através dos seus mitos, da sua arte e do seu discurso público, construiu um quadro de justificação e normalização que permitiu que a exploração dos concubinos juvenis não só persistisse, mas fosse um elemento intrínseco da sua cultura de poder e prazer. Esta teia de ideias e práticas criou uma cegueira moral coletiva, onde a dignidade dos mais vulneráveis era sistematicamente sacrificada no altar do privilégio e da conveniência. Apesar das profundas mudanças no panorama político e religioso com a chegada e expansão do cristianismo, a prática dos concubinos juvenis, embora alterada na sua forma e visibilidade, persistiu durante o Império Romano tardio e além. Contrariamente à crença popular de uma ruptura abrupta com os costumes pagãos, a transição foi gradual e complexa, com muitas práticas antigas a adaptarem-se aos novos códigos morais. Inicialmente, o cristianismo trouxe consigo uma condenação teórica da imoralidade sexual, da idolatria e, em princípio, uma valorização da dignidade humana para todos. No entanto, a instituição da escravatura não foi abolida de imediato pelos imperadores cristãos, nem pela Igreja. Embora houvesse vozes que defendessem um tratamento mais humano para com os escravos e a manumissão, a estrutura social e econômica que dependia da escravatura era demasiado forte para ser desmantelada da noite para o dia. Isto significava que a base legal para a exploração dos concubinos, a sua condição de propriedade, permanecia em grande medida intacta. O que mudou foi a visibilidade e a justificação pública destas práticas. Sob os imperadores cristãos, a aberta ostentação de concubinos juvenis e a celebração pública da pederastia tornaram-se menos aceitáveis, pelo menos à superfície. As leis tornaram-se mais estritas na teoria contra a prostituição, especialmente a de menores, mas a aplicação era inconsistente, e a exploração dentro do âmbito privado do lar do amo continuava a ser difícil de regular ou erradicar.
A hipocrisia tornou-se a norma. O que antes se exibia, agora ocultava-se, mas não necessariamente deixava de ocorrer. A prática tornou-se mais secreta, menos aberta, mas nem por isso menos presente. Os ricos e poderosos continuavam a procurar o prazer que encontravam na companhia de jovens, adaptando-se às novas sensibilidades morais, simulando uma adesão aos valores cristãos, enquanto mantinham os seus costumes na privacidade das suas vilas. A queda do Império Romano do Ocidente no século XX e a fragmentação do poder central não significaram o fim imediato da escravatura ou das práticas relacionadas com ela. De facto, a instabilidade e as guerras que se seguiram podem ter piorado a situação para os mais vulneráveis, aumentando o número de cativos e, por conseguinte, de potenciais escravos, incluindo crianças. Em alguns reinos sucessores, as leis sobre a escravatura persistiram, e com elas a possibilidade da exploração de menores. O legado da antiga Roma quanto à coisificação dos jovens com fins sexuais não desapareceu de repente. Transformou-se, ocultou-se, mas os seus ecos seriam sentidos em diversas formas de exploração ao longo da Idade Média e além, adaptando-se aos novos contextos sociais e religiosos. O verdadeiro desafio para a moralidade das sociedades sucessoras não foi simplesmente condenar o que se via, mas desmantelar as estruturas de poder que permitiam que tais abusos persistissem nas sombras. A história mostra-nos que as práticas mais enraizadas têm uma resiliência surpreendente, lutando para sobreviver às mudanças de paradigma, o que torna o seu estudo crucial para entender as raízes históricas da exploração que ainda enfrentamos hoje. A história dos concubinos juvenis na antiga Roma não é um mero relato de tempos passados. É um sombrio lembrete de padrões de exploração humana que tragicamente persistem na atualidade. Os paralelismos entre a coisificação destas crianças romanas e as formas modernas de tráfico de pessoas e exploração infantil são arrepiantes e sublinham uma continuidade perturbadora na vulnerabilidade dos jovens. Em ambos os cenários, a perda da liberdade e da identidade é um tema central. Assim como as crianças romanas eram arrancadas dos seus lares e lhes era negada a sua língua e cultura, as crianças vítimas do tráfico moderno são frequentemente sequestradas, enganadas ou forçadas a sair dos seus ambientes, despojadas dos seus nomes e forçadas a viver sob novas identidades falsas, num país desconhecido ou num submundo oculto. A capacidade dos traficantes para apagar o passado das suas vítimas e criar uma dependência absoluta é uma tática tão antiga quanto eficaz. A desumanização é outro fio condutor. Para a lei romana, os concubinos eram reis, objetos. Hoje, os traficantes e exploradores tratam as suas vítimas como mercadorias intercambiáveis e descartáveis, sem reconhecer a sua humanidade, direitos ou sentimentos. Os corpos destas crianças são vistos como recursos para o prazer ou o benefício econômico, tal como em Roma. Esta desumanização facilita a perpetração de abusos atrozes sem remorso, já que a vítima não é percebida como um ser humano pleno. A vulnerabilidade extrema da infância e da adolescência é explorada sem piedade. Em Roma, a juventude e a beleza eram um ativo perigoso. Hoje, a ingenuidade, a falta de experiência e o desespero econômico ou social tornam as crianças e adolescentes alvos fáceis para as redes de tráfico. A pobreza, os conflitos, a falta de educação e a disfunção familiar são fatores que, tal como na antiguidade, empurram os jovens para situações de risco que os exploradores aproveitam. Finalmente, a normalização e a cumplicidade social são elementos persistentes. Embora na Roma antiga a prática fosse aberta e legal, hoje o tráfico e a exploração operam nas sombras, mas frequentemente com a cumplicidade tácita da indiferença pública, da falta de aplicação das leis e da procura persistente pelo muro produto da exploração infantil. A dificuldade em reconhecer as vítimas, a tendência para as culpar ou a negação da magnitude do problema são ecos da cegueira moral que permitiu que a prática florescesse em Roma. Estudar a história dos concubinos romanos não é apenas um exercício acadêmico, é um alerta. Obriga-nos a confrontar como a sociedade pode racionalizar e perpetuar a exploração, e como a história pode oferecer lições cruciais para a luta contemporânea contra o tráfico e o abuso infantil. Compreender as raízes históricas destes problemas
permite-nos identificar padrões, reconhecer os sinais e, com sorte, construir um futuro onde a dignidade de cada criança seja inviolável. Apesar da riqueza de evidências que apontam para a existência generalizada e a brutalidade do concubinato juvenil, a historiografia tradicional demonstrou uma tendência notável para obviar ou suavizar esta faceta obscura da vida romana. Durante séculos, o estudo de Roma centrou-se nas suas conquistas monumentais, a sua engenharia, o seu direito, a sua filosofia, a sua organização militar e o seu vasto império. A narrativa predominante tem sido uma de admiração pela grandeza de Roma, o que levou a uma seleção consciente ou inconsciente de que aspectos da sua história são enfatizados e quais são silenciados. Um dos motivos desta omissão é a tendência para a idealização. É mais confortável e agradável romantizar a antiguidade, imaginando uma sociedade de nobres princípios e grandes heróis, do que confrontar as realidades mais sórdidas da exploração e da depravação. A figura do concubino juvenil, particularmente quando associada a personalidades veneradas como imperadores, transformou-se numa história de amor idealizado, como no caso de Antino e Adriano, ignorando a inegável coação e desigualdade inerente à relação. Esta romantização serve para preservar uma imagem da antiguidade que é mais palatável para as sensibilidades modernas, embora seja uma imagem incompleta e enganadora. Outro fator é a vergonha ou o desconforto dos próprios historiadores. O tema da pederastia e da exploração infantil é intrinsecamente perturbador. Abordá-lo de frente significa confrontar aspectos profundamente incômodos de uma civilização que se erigiu como pilar da cultura ocidental. Para alguns, poderia parecer que reconhecer esta faceta menagearia a reputação de Roma ou a tornaria menos digna de estudo ou admiração. Em vez disso, é mais fácil relegar estas práticas a notas marginais ou ignorá-las por completo, focando-se nos aspectos menos respeitáveis da vida romana. Além disso, a interpretação enviesada das fontes contribuiu para este silêncio. Os historiadores frequentemente leram os textos antigos com uma lente que privilegia certas narrativas sobre outras. Por exemplo, ao interpretar autores como Marcial, tendeu-se a minimizar o elemento de exploração nas suas descrições de jovens concubinos, vendo-os simplesmente como uma característica menos cultural, sem aprofundar as implicações de poder e vitimização. A falta de uma voz direta e testemunhal dos próprios concubinos, silenciados pela sua condição de escravos e crianças, também dificulta a recuperação da sua história, fazendo com que o seu relato dependa das descrições enviesadas dos seus exploradores. Finalmente, a evolução da própria disciplina histórica influenciou. Durante muito tempo, a história centrou-se nos grandes homens, nos eventos militares e políticos. Só mais recentemente, houve uma viragem para a história social, a história das mulheres, dos marginalizados e dos grupos vulneráveis. Esta mudança de foco permitiu que temas como o concubinato juvenil viessem à tona, ao obrigar os historiadores a procurar novas perguntas nas fontes antigas e a ler nas entrelinhas o que antes era ignorado. A revisão desta parte da história romana é um ato de honestidade intelectual. Não procura demonizar uma civilização, mas entendê-la na sua totalidade, com as suas luzes e as suas sombras. É um exercício essencial para compreender a complexidade da moralidade humana ao longo do tempo e para aprender com os erros do passado. A recuperação e o reconhecimento das histórias dos concubinos juvenis da antiga Roma não é um mero exercício acadêmico. É um imperativo moral e um ato de justiça histórica. É um apelo para restaurar a dignidade daqueles que foram despojados dela em vida e para honrar a memória das inúmeras crianças cujas vozes foram silenciadas pela força e pela impunidade. Durante demasiado tempo, estes indivíduos foram apagados da narrativa histórica, considerados simples objetos ou propriedades, sem rosto, sem nome e sem o reconhecimento do seu sofrimento. Ao trazer à luz as suas experiências, estamos, de alguma forma, a devolver-lhes uma parte da humanidade que lhes foi negada. Este ato de recordação é fundamental para desafiar o conforto da amnésia histórica, que prefere recordar apenas os aspectos gloriosos de uma civilização. A dignidade é-lhes restaurada não só ao nomeá-los e reconhecer a sua dor, mas ao integrá-los como parte legítima e crucial do estudo de Roma,
em vez de os relegar a uma nota de rodapé vergonhosa. A sua existência forçada é tão parte da história romana como os seus aquedutos ou as suas leis. Além da restauração da dignidade, recordar estas histórias tem um propósito educativo vital: aprender com o passado para combater as injustiças do presente. A história não é apenas um conjunto de datas e nomes, é um laboratório da experiência humana. Ao analisar como uma sociedade avançada como a romana podia normalizar uma exploração tão atroz, podemos identificar os mecanismos que permitem que o tráfico de pessoas, o abuso infantil e outras formas de escravatura moderna persistam hoje em dia. Que leis, que ideologias, que silêncios permitem que os vulneráveis sejam coisificados e explorados na nossa própria era? A compreensão das raízes históricas destes problemas permite-nos reconhecer padrões, desmantelar mitos e desenvolver estratégias mais eficazes para a prevenção e a intervenção. Ensina-nos que a complacência ou a ignorância não são desculpas quando se trata da dignidade humana. Impulsiona-nos a olhar para além das superfícies brilhantes das civilizações, para ver as sombras que frequentemente ocultam. A recordação dos concubinos juvenis é um apelo à ação para as gerações atuais. Insta-nos a ser vigilantes perante qualquer forma de exploração, a questionar as narrativas que silenciam as vítimas e a lutar por um mundo onde a inocência e a vulnerabilidade sejam protegidas de maneira incondicional. Significa não só condenar as práticas antigas, mas também aplicar essas lições aos desafios éticos do nosso tempo. Ao recordar estas crianças romanas, não só lhes damos um lugar na história, como também nos comprometemos com um futuro onde a humanidade não repita os mesmos erros, onde a dignidade de cada pessoa, sem importar a sua idade ou condição, seja um princípio inquebrantável e universalmente respeitado. Este ato de memória é, em essência, um compromisso com um futuro mais justo e compassivo. A reflexão final sobre o fenômeno dos concubinos juvenis na antiga Roma transcende a mera cronologia histórica para mergulhar nas profundezas da condição humana e da moralidade coletiva. É um convite à introspeção sobre como uma civilização pode alcançar cumes de sofisticação, ordem e poder, enquanto simultaneamente se cega às mais brutais violações da dignidade humana. Esta dicotomia não é exclusiva de Roma. É um padrão que ressoa ao longo da história da humanidade, desde as sociedades antigas até as complexidades do mundo moderno. O caso romano ensina-nos que o desenvolvimento material e a inovação intelectual não garantem por si sós um avanço moral. A grandiosidade das suas realizações em arquitetura, engenharia, direito e filosofia conviveu com um sistema inerente de escravatura que permitia a exploração dos mais jovens e vulneráveis. Isto obriga-nos a questionar a noção linear de progresso moral e a reconhecer que a inumanidade pode coexistir e até prosperar dentro dos quadros de sociedades altamente organizadas e culturalmente ricas. A normalização da atrocidade é uma das lições mais perturbadoras. O que para nós hoje é impensável, era para os romanos uma parte aceite do seu tecido social. Esta aceitação não surgiu de uma maldade intrínseca, mas de uma construção cultural, legal e filosófica que desumanizava certos grupos e legitimava o seu uso. Confronta-nos com a incômoda verdade de como as normas sociais e as estruturas de poder podem perverter o sentido da ética, fazendo com que o abominável se torne banal e o cruel, cotidiano. Desafia-nos a examinar as nossas próprias normalidades e a perguntar-nos que injustiças persistentes hoje poderiam ser vistas com horror pelas gerações futuras. A resiliência da exploração ao longo do tempo é outro ponto crucial. Apesar das mudanças de império, religião e paradigmas morais, a vulnerabilidade das crianças e jovens tem sido um alvo constante para aqueles que procuram poder e prazer à custa de outros. Da Roma pagã à cristã, e daí às distintas épocas, as formas de exploração podem mutar, tornar-se mais ocultas ou mais sofisticadas, mas a essência da vitimização dos vulneráveis permanece. Este estudo recorda-nos a necessidade de uma vigilância perpétua e uma luta constante contra a indiferença e a complacência, que são os maiores aliados dos exploradores. Finalmente, ao analisar esta escuridão da história romana, somos chamados a uma responsabilidade ética no presente. Não podemos mudar o passado, mas podemos aprender com ele para influenciar o futuro. Isto implica não só condenar as práticas históricas,
mas também aplicar essa condenação às realidades atuais. Significa reconhecer que a humanidade, mesmo no seu estado mais civilizado, tem a capacidade de infligir um sofrimento imenso quando o poder não é equilibrado com a compaixão, e quando a empatia se limita aos do nosso próprio grupo. A história dos concubinos juvenis é um eco persistente que nos sussurra que a verdadeira medida de uma civilização não reside apenas nas suas realizações materiais, mas em como trata os seus membros mais fracos e vulneráveis. É um legado que nos obriga a olhar para a frente com uma consciência mais aguda da nossa própria humanidade e da nossa obrigação de a proteger. O esplendor da Roma antiga, imortalizado nos seus monumentos e nos seus relatos de poder, ocultava um submundo de servidão feminina que era tão fundamental para o seu funcionamento como o trabalho das suas legiões ou o brilhantismo dos seus oradores. As meninas e jovens escravas constituíam uma vasta população, adquirida através da conquista, do comércio ou do nascimento, e destinada a uma vida de trabalho forçado e, frequentemente, exploração sexual. Se a figura do concubino juvenil masculino começou a emergir das sombras da historiografia, a da escrava jovem, particularmente aquela destinada à esfera privada ou ao comércio sexual, permaneceu ainda mais velada, subsumida numa generalização sobre a escravatura ou minimizada pelo estigma social. Estas meninas, muitas vezes arrancadas das suas famílias em terras distantes, eram transportadas para Roma, despojadas da sua identidade e relegadas à categoria de propriedade. O seu valor media-se não só pela sua capacidade de trabalho, mas também pela sua beleza, juventude e potencial para satisfazer os desejos dos seus amos. Desde a sua chegada ao mercado de escravos, estas jovens enfrentavam uma vida de total despossessão. Os seus corpos, mentes e futuros não lhes pertenciam. Eram mercadorias que mudavam de mãos, leiloadas e compradas para servir propósitos variados. A infância, tal como a entendemos hoje, era um luxo inalcançável para elas, substituída pela obrigação, obediência e a constante ameaça da violência. Os lares romanos, desde os mais modestos até as opulentas vilas patrícias, dependiam em grande medida do trabalho das escravas para o seu funcionamento diário. Mas para além do trabalho doméstico, a sua vulnerabilidade expunha-as a formas de abuso que eram inerentes à sua condição de escravas e, em muitos casos, ao seu gênero. Compreender o seu destino é fundamental para ter uma visão completa da sociedade romana, uma que transcenda a idealização e confronte as cruas realidades da sua hierarquia social e moral. As suas histórias, embora frequentemente silenciadas pela falta de vozes diretas, podem ser reconstruídas através de inscrições, textos legais, obras literárias e achados arqueológicos, revelando um padrão sistemático de opressão e um testamento da resistência humana sob circunstâncias extremas. A aquisição de meninas e jovens escravas em Roma era uma engrenagem fundamental da sua vasta máquina econômica e social, impulsionada por diversas fontes de abastecimento que garantiam um fluxo constante de corpos para o trabalho e o prazer. As guerras de conquista eram, sem dúvida, a fonte principal e mais brutal. À medida que as legiões romanas expandiam o império, milhões de pessoas das populações vencidas eram capturadas e convertidas em escravos. Entre elas, as mulheres e as meninas eram um butim de guerra particularmente valioso, destinadas a servir nos lares ou no florescente mercado sexual. A imagem de famílias desmembradas, com meninas arrancadas dos braços das suas mães e levadas à força, era uma realidade recorrente após cada vitória militar. Para além da conquista, o comércio de escravos em grande escala era uma indústria próspera. Os mercados de escravos em cidades como Delos ou a própria Roma eram centros buliçosos, onde se exibiam seres humanos de todas as idades e origens. As meninas eram especialmente procuradas pela sua maleabilidade, o seu potencial de meio e a possibilidade de as manter num estado de servidão por mais tempo. Os comerciantes traziam-nas das fronteiras do Império, de regiões como a Grécia, Ásia Menor, Egito, Gália e até das tribos germânicas. Valorizava-se o seu aspecto físico, a sua saúde e qualquer habilidade que pudessem possuir, desde a beleza até a destreza manual. A pobreza extrema dentro do próprio Império Romano
também contribuía para este fluxo. Famílias desesperadas, incapazes de alimentar todos os seus filhos, por vezes viam-se obrigadas a vender as suas próprias filhas numa última tentativa de sobreviver. Este ato dilacerante, embora considerado moralmente censurável por alguns, não era ilegal em certos contextos e refletia a dureza da vida para as classes mais baixas. A venda de filhos tornava-se uma estratégia de sobrevivência, condenando as meninas a uma vida de servidão para sempre. Finalmente, o nascimento em escravatura, conhecido como Vernaí, era outra fonte constante e crescente. Os filhos de escravas eram automaticamente escravos, herdando a condição das suas mães. Isto criava uma população endógena de escravos que crescia com o tempo, e estas meninas Vernaí eram criadas dentro do lar do amo, treinadas desde pequenas para os seus futuros papéis. Ao contrário dos escravos capturados ou comprados, os Vernaí não conheciam outra vida senão a da servidão, o que facilitava o seu controle e a sua integração no sistema. Uma vez adquiridas, estas meninas e jovens escravas passavam por um processo de despersonalização. Eram-lhes atribuídos novos nomes, frequentemente de origem grega, e exigia-se que abandonassem as suas línguas e costumes nativos. Este apagamento da sua identidade era uma tática crucial para facilitar a sua submissão e dependência do amo. Eram, em essência, reiniciadas a um estado de vazio pessoal, prontas para serem moldadas segundo os desejos dos seus novos proprietários. Este sistema de aquisição e desumanização inicial estabelecia as bases para a vida de exploração que as esperava, marcando o início de uma existência sem liberdade nem autodeterminação. Uma vez que as meninas e jovens escravas ingressavam no lar romano, a sua existência transformava-se numa rotina implacável de serviço, sujeita aos caprichos e à supervisão constante dos seus amos e amas. Os seus papéis eram múltiplos e variados, mas sempre definidos pela obediência e pela ausência de vontade própria. As tarefas domésticas eram o pilar da sua vida cotidiana. As escravas infantis podiam ser designadas para trabalhos tão básicos como carregar água, acender o fogo, limpar o chão, varrer ou ajudar na cozinha. À medida que cresciam, as suas responsabilidades aumentavam. Eram instruídas na preparação de alimentos, no cuidado da roupa e na manutenção geral da casa. Nos lares maiores com múltiplas escravas, as tarefas podiam ser mais especializadas. Algumas dedicavam-se a tecer e a confeccionar roupa testrices, outras ao penteado e à beleza da ama, ornatrices, e outras ao cuidado dos filhos livres da família, nutrices ou pedagoga, e para os mais pequenos, ou simplesmente cuidadoras. A ornatrix era uma figura particularmente relevante nos lares da elite. Estas escravas eram especialistas na arte do penteado, da maquilhagem e da depilação. Passavam horas a preparar as suas amas, utilizando penteados complicados, aplicando cosméticos como o cerume em cera para depilar, pós de chumbo branco para branquear a pele e tintas para o cabelo. Este papel colocava-as numa posição de intimidade física com a ama, mas sem que isso implicasse respeito ou igualdade. Continuavam a ser propriedade, e qualquer erro podia ser castigado severamente. A sua beleza pessoal também podia ser um ativo, e frequentemente eram elas mesmas objeto de uma meticulosa preparação para o deleite do amo. Para além das tarefas visíveis, a disponibilidade constante era uma expectativa inquebrantável. As escravas deviam estar sempre à mão, prontas para atender qualquer chamada ou satisfazer qualquer necessidade dos seus donos. Isto significava longas horas de trabalho, sem descanso adequado e com uma vigilância constante sobre o seu comportamento. Não tinham direito à privacidade nem a um espaço pessoal. Os seus corpos e o seu tempo eram, em última análise, propriedade do amo. A relação com a domina, a senhora da casa, podia ser complexa e frequentemente cruel. Embora algumas amas pudessem mostrar certa benevolência, muitas exerciam o seu poder de maneira despótica. As escravas eram vulneráveis aos abusos físicos e emocionais, espancamentos por qualquer erro percebido, humilhações públicas ou até torturas. A domina ciumenta, que via a escrava como uma potencial rival ou uma ameaça para o seu casamento, podia ser especialmente brutal, infligindo castigos com uma crueldade que refletia a sua própria insegurança e o seu poder ilimitado sobre uma vida. Neste ambiente, a vida de uma jovem escrava era uma de constante tensão,
onde a obediência era a única garantia, e mesmo assim, nem sempre era suficiente. A sua existência era um testemunho silencioso da dura realidade da servidão doméstica, uma faceta indispensável mas dolorosa da vida cotidiana na antiga Roma. A vulnerabilidade inerente à condição de escrava feminina na antiga Roma agudizava-se exponencialmente quando se tratava de meninas e jovens, que eram sistematicamente expostas à exploração sexual em múltiplos contextos. Esta realidade, longe de ser marginal, era uma faceta normalizada da sua existência, apoiada pela lei e pelo costume social. A base desta exploração residia na já mencionada condição legal da escrava como reis, uma propriedade. As leis romanas outorgavam ao dominus amo um controlo absoluto sobre o corpo da sua escrava. Isto significava que qualquer ato sexual com ela, independentemente da sua idade, não era considerado um crime de violação, mas simplesmente o uso de uma posse. A noção de consentimento era inexistente nesta dinâmica de poder. Uma menina escrava não podia negar-se aos desejos do seu amo, dos seus filhos varões ou dos convidados da casa. A resistência implicava castigos severos, o que forçava a submissão e criava um ciclo de terror e abuso. No contexto doméstico, a escrava jovem podia ser vista pelo dominus como uma extensão das suas propriedades, disponível para o seu prazer sexual a qualquer momento. Frequentemente, estas relações forçadas mantinham-se em segredo ou eram ignoradas pela dominã, a menos que a escrava concebesse um filho, o que podia gerar conflitos e ciúmes. No entanto, não era raro que a própria domina facilitasse ou ignorasse a exploração sexual das suas escravas por parte do amo, considerando-o um direito seu. Em alguns casos, até os filhos varões do amo podiam exercer este direito sobre as escravas da casa. Para além do lar, os bordéis lupanaria eram outro destino comum e brutal para as jovens escravas. Muitas meninas eram compradas especificamente com o propósito de serem prostituídas. Eram treinadas para este fim, e a sua juventude e aparência eram exploradas para atrair clientes. As condições nos bordéis eram deploráveis, viviam em pequenas celas, com pouca higiene, e estavam disponíveis 24 horas por dia. A sua esperança de vida era curta, e a sua saúde deteriorava-se rapidamente devido às doenças, à violência e ao esgotamento. Não tinham controle sobre quem era o seu cliente, nem sobre os atos que deviam realizar. Os textos legais e médicos da época, embora não moralizassem sobre a licitude destas práticas, documentavam as suas consequências. Por exemplo, mencionavam-se doenças de transmissão sexual, lesões físicas e os efeitos do parto em corpos demasiado jovens. A literatura, como as obras de poetas como Marcial ou Catulo, também aludia à presença de jovens prostitutas e escravas sexuais, frequentemente com um tom que refletia a normalização do seu uso na sociedade romana. A exploração sexual das meninas e jovens escravas era uma mancha escura no tecido da sociedade romana, uma que revelava a capacidade de uma civilização para coisificar os seres humanos ao ponto de os converter em meros instrumentos de prazer. O seu destino era um lembrete constante da brutalidade que subjazia ao esplendor do império e um testemunho do profundo sofrimento daqueles a quem a lei e a sociedade haviam negado qualquer forma de dignidade ou proteção. A vida de uma menina ou jovem escrava em Roma não só estava marcada pela privação de liberdade e pelo trabalho forçado, mas também por uma profunda desumanização psicológica e social. Este processo de aniquilação da individualidade era tão cruel como a violência física, deixando cicatrizes indeléveis no espírito de quem a padecia. Desde o momento da sua aquisição, era-lhes negado o seu nome de nascimento, o seu idioma materno e a sua cultura de origem. Eram-lhes atribuídos nomes novos, frequentemente genéricos ou de origem grega, como Chloe, Glis, Filomena, o que servia para apagar a sua identidade anterior e enfatizar a sua nova condição de propriedade. Falar a sua língua natal podia ser castigado, obrigando-as a aprender latim para poderem comunicar com os seus amos e cumprir as suas tarefas. Esta perda de raízes culturais e linguísticas criava um profundo isolamento, um desenraizamento que as deixava sem uma âncora no seu passado e totalmente dependentes do seu ambiente de cativeiro. A negação da agência era absoluta. Não tinham direito a tomar decisões sobre as suas vidas, os seus corpos ou o seu futuro.
Cada aspecto da sua existência, desde a comida que comiam até com quem dormiam, era ditado pela vontade do seu amo. Esta privação constante de controlo gerava uma profunda sensação de impotência e desesperança. A obediência cega convertia-se no único caminho para evitar o castigo, o que suprimia qualquer vislumbre de iniciativa ou resistência. O controle do corpo era total. Eram examinadas, compradas e vendidas como gado. Os seus corpos eram objeto de olhares, toques e usos sem o seu consentimento. Eram forçadas a adotar certos padrões de beleza, a usar vestimentas específicas ou até a submeter-se a procedimentos como a depilação ou a aplicação de cosméticos tóxicos. No caso das escravas destinadas à prostituição, os seus corpos eram literalmente monetizados e postos à disposição de estranhos, despojando-as de qualquer sentido de intimidade ou privacidade pessoal. A coisificação era um pilar da sua existência. As escravas não eram vistas como pessoas com sentimentos, pensamentos ou direitos, mas como ferramentas ou instrumentos para o prazer e o serviço dos seus amos. Esta percepção refletia-se na linguagem, nas leis e nas atitudes sociais. Não havia um reconhecimento da sua dor, dos seus traumas ou dos seus sonhos. Eram, em essência, objetos animados, o que facilitava para a sociedade romana justificar o seu tratamento. Mesmo a possibilidade de formar relações ou famílias era precária, embora pudessem formar-se uniões informais entre escravos com tubérnio. Estas não eram legalmente reconhecidas e podiam ser dissolvidas pelo amo a qualquer momento. Os filhos nascidos destas uniões eram propriedade do amo e podiam ser vendidos para longe dos seus pais, rompendo os laços familiares mais básicos. Esta desumanização sistemática, que abrangia desde a identidade pessoal até o controle corporal e a negação da agência, não só garantia a submissão das jovens escravas, mas também as deixava com feridas psicológicas profundas e duradouras. As suas vidas eram um testemunho de como a sociedade pode, na sua busca de conforto e poder, despojar os indivíduos da sua própria essência humana, convertendo-os em sombras do que poderiam ter sido. O destino das jovens escravas romanas frequentemente implicava a designação para os lupanaria ou bordéis, um submundo de exploração sexual que representava o auge da desumanização e do abuso para estas mulheres e meninas. Este aspecto, embora incômodo, é crucial para compreender a extensão da exploração na sociedade romana. As meninas e jovens escravas eram particularmente valorizadas nos bordéis devido à sua juventude percebida como inocência e a crença de que eram menos propensas à resistência. Algumas eram compradas especificamente com este propósito, enquanto outras eram transferidas para os bordéis pelos seus amos, se já não fossem úteis no lar ou se o amo procurasse uma fonte de rendimento adicional. A idade de início na prostituição forçada podia ser alarmantemente precoce. Algumas fontes sugerem mesmo antes da puberdade. As condições de vida nos bordéis eram deploráveis. As prostibulé e prostitutas, frequentemente escravas, viviam em pequenas celas, por vezes não maiores que um armário, com pouca luz e ventilação, e com um mobiliário mínimo, um catre e uma lâmpada de azeite. A higiene era deficiente, o que contribuía para a propagação de doenças, incluindo as venéreas, que eram comuns e sem tratamento eficaz na época. A nutrição costumava ser escassa e de má qualidade, apenas suficiente para as manter com vida e em condições de trabalhar. A sua disponibilidade era contínua. Eram obrigadas a trabalhar longas horas, por vezes durante todo o dia e noite, atendendo a numerosos clientes. Não tinham controle sobre quem era o seu cliente, nem sobre os atos sexuais que deviam realizar. A resistência era impossível, já que eram propriedade do leno proxeneta, que as submetia à violência e castigo se não cumprissem os seus deveres. A violência física era uma realidade constante, tanto por parte dos clientes como do proxeneta. A saúde destas jovens deteriorava-se rapidamente. O abuso físico e sexual constante, a falta de descanso, a má alimentação e a exposição a doenças faziam com que a sua esperança de vida fosse muito curta. Muitas sofriam de lesões crônicas, infecções, doenças de transmissão sexual e problemas de saúde mental. A infertilidade, abortos forçados ou gravidezes não desejadas também eram realidades da sua vida. Aquelas que conseguiam sobreviver aos rigores do bordel frequentemente
ficavam com sequelas físicas e psicológicas permanentes. A sociedade romana, embora em alguns setores pudesse ver as prostitutas com certo desprezo moral, ao mesmo tempo tolerava e dependia da existência dos bordéis como uma saída para o desejo sexual masculino, especialmente para as classes baixas e os soldados. A lei, como mencionado anteriormente, não oferecia proteção às escravas, o que permitia que esta indústria florescesse sem restrições éticas significativas. Os lucros dos leilões eram consideráveis, o que perpetuava o ciclo de aquisição e exploração. O destino destas jovens escravas nos lupanaria é uma das facetas mais escuras e desoladoras da antiga Roma. É um lembrete brutal de como o poder e a coisificação podem reduzir os seres humanos mais vulneráveis a meros instrumentos para o prazer e o benefício econômico, deixando um legado de sofrimento incalculável e uma ferida profunda na história da dignidade humana. O contraste entre a magnificência da elite romana e a brutalidade da vida das jovens escravas era abismal, um reflexo das profundas divisões de classe e gênero que definiam a sociedade. No entanto, no intrincado tecido social, emergiam exceções ou narrativas de resiliência que, embora raras, ofereciam um vislumbre de esperança ou uma complexidade adicional a este sombrio panorama. Nem todas as escravas tinham o mesmo destino. Aquelas com habilidades excepcionais, como as anciãs e com talentos artísticos, músicas, dançarinas, atrizes, ou as que possuíam uma grande beleza e eram consideradas favoritas do amo, por vezes experienciavam uma vida com certas vantagens relativas. Podiam ter um tratamento melhor vestuário e comida, e até uma maior proximidade ao poder. No entanto, estas vantagens vinham com um custo, o seu valor residia na sua capacidade de agradar ou entreter, e a sua posição era precária, dependente do favor mutável do seu amo. A intimidade forçada e a constante ameaça de perder esse favor continuavam a ser uma realidade. A manumissão, o ato de libertar um escravo, era a máxima aspiração para muitos. Um amo podia manumitir uma escrava por diversas razões. Por afeto, embora isto fosse raro e frequentemente após anos de serviço, incluindo sexual, pela velhice da escrava, por um pagamento significativo por parte da própria escrava ou de um terceiro, ou no testamento do amo. A manumissão de jovens escravas costumava estar ligada ao seu papel como concubinas que haviam servido fielmente o amo, por vezes até dando-lhe filhos. No entanto, a liberdade nem sempre significava o fim da dependência. As libertãs e escravas manumitidas costumavam manter uma relação de clientela com o seu antigo amo, e os seus filhos nascidos antes da manumissão continuavam a ser escravos. Além disso, a liberdade não garantia a prosperidade. Muitas libertãs continuavam a viver na pobreza ou a exercer ofícios de baixa categoria. A maternidade, embora complexa e frequentemente trágica para as escravas cujos filhos nasciam escravos, também podia ser uma fonte de conexão e, em raras ocasiões, de certo poder indireto. Uma escrava que dava à luz um filho do seu amo podia ver o seu status ligeiramente elevado no lar, especialmente se o amo reconhecesse a criança. No entanto, a ameaça de que os seus filhos fossem vendidos continuava a ser real, o que tornava a maternidade tanto uma bênção como uma maldição. As fontes históricas que narram estas exceções costumam ser as menos comuns. As inscrições funerárias por vezes mencionam libertães que alcançaram certa proeminência ou que tiveram uma relação especial com o seu amo. Os textos literários ocasionalmente apresentam personagens de escravas que, através do seu engenho ou beleza, conseguem influenciar o seu destino, embora estas narrativas sejam frequentemente idealizadas e não reflitam a brutalidade da maioria das experiências. É crucial não cair na armadilha de romantizar estas raras exceções. Embora existissem, não diminuem a brutalidade generalizada do sistema. Em vez de serem histórias de superação inspiradoras, são antes testemunhos da imensa dificuldade de escapar da escravatura e da profundidade da opressão a que estas jovens estavam submetidas. Estas narrativas, embora escassas, lembram-nos da complexidade inerente a qualquer sistema social e da capacidade do espírito humano para procurar uma fresta de esperança mesmo nas circunstâncias mais desesperadas. O destino das meninas e jovens escravas em Roma
marcado pela vulnerabilidade e exploração, não era uma anomalia histórica, mas um reflexo de como as estruturas de poder, a lei e a moralidade se alinhavam para permitir e perpetuar a servidão. Os fatores que sustentavam esta realidade são cruciais para entender a raiz desta injustiça. Primeiro, o quadro legal romano foi o pilar fundamental da escravatura. Como já foi reiterado, a lei considerava os escravos como propriedade, sem personalidade jurídica. Esta coisificação extrema anulava qualquer direito humano básico, incluindo o direito à integridade corporal ou ao consentimento. Para as escravas jovens, isto significava que eram legalmente suscetíveis de serem usadas, abusadas e vendidas sem apelação. A lei não só permitia a escravatura, mas também a protegia, garantindo o investimento dos amos e facilitando a transferência de propriedade. Segundo, a economia romana dependia massivamente do trabalho escravo. Desde a agricultura em grande escala até as tarefas domésticas e as indústrias urbanas, a escravatura era a base da produção e do conforto. As meninas escravas eram uma parte integral desta força de trabalho, oferecendo mão de obra barata e facilmente substituível. O sistema foi projetado para maximizar a produção e o prazer da classe patrícia, e o uso de escravos, incluindo as meninas, era economicamente vantajoso. Terceiro, as normas sociais e a moralidade romana desempenharam um papel crucial na normalização da exploração. Embora existissem ideais de pietas, dever e família, estes não se estendiam aos escravos. A sexualidade feminina em Roma, especialmente a das mulheres livres, era estritamente controlada para garantir a pureza da linha familiar e a legitimidade dos herdeiros. No entanto, esta moralidade não se aplicava às escravas, que estavam fora das normas sociais e eram vistas como objetos sexuais disponíveis sem as implicações de honra ou desonra que afetavam as mulheres livres. A posse de escravas belas ou de jovens destinadas ao prazer era de facto um símbolo de status e riqueza para os homens romanos. Quarto, as narrativas culturais e filosóficas, embora por vezes ambíguas, raramente ofereciam uma condenação rotunda à escravatura ou à exploração sexual dos escravos. Filósofos estoicos, por exemplo, podiam falar da humanidade universal, mas raramente defendiam a abolição da escravatura. A mitologia, como no caso de Zeus e Ganimedes, embora referido a homens, estabelece um precedente de poder e disponibilidade, e a literatura frequentemente sexualizavam os escravos ou apresentavam-nos como figuras disponíveis para o prazer dos seus amos, sem uma verdadeira reflexão crítica sobre o seu sofrimento. Quinto, a ausência de voz e representação para as escravas era quase total. Não podiam testemunhar na maioria dos casos, escrever as suas próprias histórias ou organizar-se para resistir de maneira eficaz. A sua narrativa foi construída quase exclusivamente pelas vozes dos seus opressores ou por fontes indiretas, o que dificulta a recuperação da sua perspectiva e da sua experiência subjetiva. Este silêncio imposto era uma forma adicional de controlo que as mantinha invisíveis e sem voz nos registros históricos. Em resumo, a exploração das meninas e jovens escravas não era um acidente, mas uma consequência direta de um sistema complexo de leis, economia, normas sociais e justificações culturais que se entrelaçavam para as privar da sua humanidade e colocá-las ao serviço da elite romana. Esta interconexão de fatores criou um ambiente onde a brutalidade se normalizou e o sofrimento das mais vulneráveis foi aceite como parte da ordem natural das coisas. A imagem das meninas e jovens escravas na antiga Roma não se constrói apenas a partir dos textos históricos e legais, mas também através da sua representação na arte e na literatura. Estas expressões culturais, embora nem sempre sejam um reflexo exato da realidade, oferecem uma janela para a forma como a sociedade romana percebia e normalizava a existência destas jovens, frequentemente sexualizando-as e desumanizando-as. Na literatura romana, particularmente na poesia erótica de Catulo, Ovídio e Marcial, bem como nas comédias e sátiras, encontram-se numerosas alusões a escravas jovens. São frequentemente descritas em termos da sua beleza física e da sua disponibilidade sexual para o amo ou para os homens da casa. Os poetas celebravam o seu encanto, a sua graça ao servir o vinho num banquete ou a sua habilidade na cama. No entanto,
Estas descrições raramente exploravam a sua individualidade, os seus sentimentos ou o seu sofrimento. Eram personagens planas, objetos do desejo masculino, e a sua condição de escravas era simplesmente um facto que as tornava acessíveis. A literatura contribuía para a normalização do seu estatuto como propriedades sexualizáveis, sem questionar a moralidade da sua exploração. Nas comédias, a escrava era frequentemente uma figura engenhosa mas subordinada, cujo destino estava ligado ao do seu amo ou às intrigas da trama, não à sua própria agência. A arte romana, através de frescos, mosaicos, estátuas e gemas, também representava jovens escravas, frequentemente em contextos domésticos ou eróticos. Podemos ver imagens de escravas a adornar as suas amas, a servir em banquetes com vestimentas leves que revelam os seus corpos jovens, ou em cenas de natureza mais explícita que aludiam ao seu papel sexual. Um exemplo notável são os frescos encontrados em Pompeia e Herculano, que em alguns casos mostram cenas da vida cotidiana em bordéis, com prostíbulos e prostitutas a realizar o seu ofício. Estas representações não procuravam gerar empatia pelas escravas, mas refletiam a realidade da sua existência e o prazer visual dos seus corpos por parte da elite masculina. A objetificação das jovens escravas era plasmada na pedra e na cor, imortalizando a sua condição de objetos de desejo e serviço. As inscrições funerárias oferecem uma perspectiva diferente, embora limitada. Algumas lápides de escravas manumitidas ou verna e nascidas na casa do amo mencionam o seu nome, a sua idade e por vezes o tipo de serviço que realizavam. Embora escassas, estas inscrições são valiosas porque, ao contrário da literatura e da arte, dão um vislumbre de individualidade a estas mulheres, lembrando-nos que por trás dos papéis havia pessoas. No entanto, mesmo nestes casos, a narrativa costumava ser a do amo, não a da própria escrava. Em conjunto, a arte e a literatura romana, embora sejam fontes cruciais para entender a sociedade, também nos mostram como a cultura dominante contribuiu para a objetificação e a normalização da exploração das meninas e jovens escravas. Ao apresentá-las desta maneira, reforçava-se o seu estatuto como propriedade e minimizava-se a realidade do seu sofrimento, perpetuando um ciclo de desumanização que era fundamental para a manutenção do sistema esclavagista. Estudar estas representações permite-nos entender não só a vida das escravas, mas também a mentalidade da sociedade que as explorava. A história das meninas e jovens escravas em Roma, embora enraizada na antiguidade, ressoa com uma alarmante familiaridade nos problemas contemporâneos do tráfico de pessoas, da exploração sexual infantil e da escravatura moderna. Os ecos destas práticas antigas obrigam-nos a confrontar a persistência da vulnerabilidade humana e a capacidade das sociedades para normalizar a opressão. Um dos paralelismos mais evidentes é a coisificação do corpo humano. Tal como na antiga Roma, onde as meninas escravas eram tratadas como res-propriedade para o trabalho e o prazer, o tráfico de pessoas moderno reduz os indivíduos a mercadorias. Os traficantes compram, vendem e exploram corpos, apagando a humanidade das suas vítimas e transformando-as em ativos econômicos. A juventude e a vulnerabilidade continuam a ser um fator de risco-chave, com crianças e adolescentes a serem os alvos preferidos pela sua maleabilidade e menor capacidade de resistência. A privação da liberdade e da identidade é outro fio condutor. As escravas romanas eram despojadas dos seus nomes, das suas línguas e das suas culturas. Hoje, as vítimas do tráfico são frequentemente despojadas dos seus documentos de identidade, isoladas das suas famílias e comunidades e forçadas a viver sob um véu de secretismo e coerção. Esta anulação da identidade é uma ferramenta fundamental de controlo que rompe os laços com o seu passado e as torna completamente dependentes dos seus captores. A violência e o abuso sistemático são comuns a ambos os cenários. As escravas romanas sofriam espancamentos, humilhações e violações como parte da sua vida diária. De maneira semelhante, as vítimas da escravatura moderna são submetidas a abuso físico, sexual e psicológico constante, como método para manter o controle e a obediência. A ameaça da violência não só se exerce sobre a vítima, mas também sobre as suas famílias, o que reforça o medo e a impossibilidade de escapar.
as motivações econômicas também persistem. Em Roma, o trabalho escravo era a base da economia e a exploração sexual das jovens gerava rendimentos significativos. Hoje, o tráfico de pessoas e a exploração sexual infantil são indústrias ilícitas multimilionárias, impulsionadas pela procura e pela promessa de grandes lucros. A pobreza e a desigualdade econômica em certas regiões do mundo continuam a ser um terreno fértil, empurrando os indivíduos vulneráveis para as mãos dos traficantes, tal como a necessidade levou algumas famílias romanas a vender as suas filhas. Finalmente, a tolerância social e a impunidade dos perpetradores, embora agora operem na clandestinidade, são ecos da normalização romana. Embora a escravatura e a prostituição forçada sejam ilegais na maioria dos países, a falta de aplicação das leis, a corrupção, a ignorância pública e a persistência de uma procura permitem que estas atrocidades continuem. A indiferença da sociedade ou a tendência para culpar as vítimas são atitudes que, em essência, replicam a cegueira moral que permitiu que tais práticas florescessem na antiguidade. Estudar a história das meninas escravas romanas não é um mero exercício de curiosidade. É um alerta para reconhecer as profundas raízes históricas dos problemas que ainda afligem a nossa sociedade. Permite-nos entender que a luta contra a exploração não é nova e que os seus mecanismos, embora adaptados aos tempos, conservam uma alarmante semelhança com os do passado. Esta compreensão é fundamental para construir um futuro onde a dignidade de cada criança e de cada pessoa seja universalmente protegida. A historiografia, como disciplina, tem a responsabilidade não só de narrar os grandes eventos e as figuras proeminentes, mas também de desenterrar as vozes silenciadas e as realidades incômodas. No caso das meninas e jovens escravas da antiga Roma, existiu uma notável omissão e minimização do seu sofrimento, o que contribuiu para uma visão incompleta e frequentemente glorificada desta civilização. Um dos principais motivos desta omissão reside na perspectiva predominante dos historiadores. Durante muito tempo, a história foi escrita maioritariamente por homens, para homens e sobre homens, centrando-se no poder político, militar e econômico. As experiências das mulheres, e em particular das escravas, foram relegadas para um segundo plano ou consideradas irrelevantes para a grande narrativa. A sua invisibilidade nas fontes primárias, que costumam ser textos escritos por homens de elite, facilitou esta exclusão. A natureza perturbadora do tema também contribuiu para o silêncio. Abordar a exploração sexual de meninas é, pela sua própria essência, profundamente incômodo e moralmente desafiador. Para muitos historiadores, era mais simples e menos conflituoso focar-se nos aspectos ilustres de Roma, como o seu direito ou a sua arte, em vez de mergulhar nas profundezas da depravação humana, que também fazia parte da sua realidade. Existia uma tendência para idealizar a antiguidade e evitar qualquer elemento que pudesse manchar a sua imagem. Além disso, a escassez de fontes diretas escritas pelas próprias escravas foi um obstáculo. Ao carecerem de voz, a sua história teve de ser reconstruída através das referências dispersas e frequentemente enviesadas dos seus amos, de textos legais desapaixonados ou de representações artísticas que as coisificavam. Reconstruir a experiência subjetiva de uma escrava requer uma leitura crítica e empática destas fontes indiretas, uma abordagem que nem sempre foi prioritária na investigação histórica tradicional. A confusão com o concubinato legal ou a prostituição menos consentida, no sentido de que não era forçada por um dominus imediato, embora continuasse a ser uma profissão de baixo estatuto e com escassas opções, também diluiu a distinção. Algumas narrativas históricas tenderam a agrupar todas as mulheres que exerciam o sexo por dinheiro sem diferenciar a coação, a idade ou a condição de escravatura, o que invisibilizou o brutal destino das meninas e jovens escravas forçadas a isso. No entanto, nas últimas décadas, houve uma mudança significativa na disciplina histórica. O auge da história social, da história de gênero e dos estudos sobre a escravatura impulsionaram uma releitura crítica das fontes e uma busca ativa das experiências dos grupos marginalizados. Novas metodologias, incluindo a análise arqueológica e epigráfica, permitiram lançar luz sobre aspectos previamente obscuros da vida das escravas,
incluindo a sua exploração. Esta revisão histórica não procura difamar uma civilização, mas completar o seu retrato com uma honestidade brutal. Ao integrar as experiências das meninas e jovens escravas, obtemos uma compreensão mais matizada e veraz da complexidade moral da antiga Roma. É um lembrete de que a grandeza de uma sociedade frequentemente se constrói sobre os alicerces invisíveis do sofrimento dos mais vulneráveis, e que é nossa responsabilidade como sociedade moderna desenterrar essas verdades para aprender com elas. O ato de recordar e dar voz às meninas e jovens escravas da antiga Roma não é um mero exercício de compaixão histórica. É um imperativo moral e um pilar fundamental para a justiça restaurativa e a prevenção no presente. Ao trazer à luz as suas histórias, não só as resgatamos do esquecimento, como também honramos a dignidade que lhes foi arrebatada, reconhecendo a sua humanidade que foi negada por um sistema brutal. A restauração da dignidade começa pelo simples ato de nomear e reconhecer o sofrimento. Durante milênios, estas meninas foram meras propriedades, sem rosto nem individualidade nos registros históricos. Ao reconstruir as suas experiências, por mais fragmentadas que sejam, devolvemos-lhes uma voz, um lugar na história e, por conseguinte, uma medida da dignidade que lhes foi roubada. É um lembrete de que por trás de cada referência a menos escravas ou prostitutas, havia uma menina com sonhos, medos e um corpo que foi violentado. Este reconhecimento é o primeiro passo para contrariar a desumanização que as definiu em vida. Para além da recordação, a importância reside em aprender com o passado para transformar o presente. A história das escravas romanas não é um conto de tempos distantes sem relevância, é um espelho que reflete os mecanismos persistentes da exploração humana. Mostra-nos como as leis, as normas sociais, as estruturas econômicas e as narrativas culturais podem conspirar para justificar e perpetuar a opressão dos mais vulneráveis. Ao analisar como operavam estes mecanismos em Roma, podemos desenvolver uma compreensão mais aguda de como operam na atualidade o tráfico de pessoas, a exploração sexual infantil, o trabalho forçado e outras formas de escravatura moderna. Esta compreensão dota-nos de ferramentas para a prevenção e a intervenção. Se reconhecemos que a pobreza extrema, a falta de direitos legais, a invisibilidade social e a procura por corpos disponíveis são fatores que impulsionaram a escravatura em Roma, podemos identificar estes mesmos fatores no mundo contemporâneo e trabalhar para os mitigar. Impulsiona-nos a fortalecer as leis de proteção da infância, a combater a pobreza sistêmica, a educar a sociedade sobre os perigos do tráfico e a desmantelar as redes de exploração. O ato de recordar é também um apelo à empatia e à vigilância. Obriga-nos a olhar para além da superfície das sociedades, mesmo as mais ilustres, para discernir as sombras ocultas. Ensina-nos a questionar as narrativas dominantes que silenciam as vítimas e a ser críticos com qualquer forma de coisificação ou desumanização de outros seres humanos. É um compromisso para não permitir que a história se repita, para sermos defensores ativos da dignidade de todos, especialmente das crianças e daqueles que carecem de poder. Em última instância, a memória das meninas e jovens escravas romanas não é um lamento pelo passado inalterável, mas uma fonte de inspiração e uma obrigação para o futuro. Ao dar-lhes um lugar na nossa consciência histórica, comprometemo-nos a construir um mundo onde nenhuma menina seja propriedade de ninguém, onde cada vida seja valorizada e protegida, e onde a dignidade humana seja um princípio inegociável para todos. Esta recordação é um farol de advertência e uma promessa de um futuro mais justo. A Odisseia das meninas e jovens escravas na antiga Roma é muito mais do que um mero dado histórico. É uma reflexão profunda sobre a fragilidade da dignidade humana frente ao poder desmedido e à complacência social. A sua história obriga-nos a confrontar os paradoxos de uma civilização que, ao mesmo tempo que estabelecia as bases do direito e da administração, construía grande parte do seu esplendor sobre a exploração mais brutal. Uma das lições mais contundentes é como a coisificação sistemática pode despojar um indivíduo da sua humanidade essencial. Ao reduzir estas meninas à categoria de rescoisa, a sociedade romana permitiu a si mesma ignorar a sua dor, os seus traumas e as suas aspirações. Esta desumanização não foi acidental. Foi uma construção legal e cultural deliberada que
que justificava a violência e o abuso, permitindo que amos e compradores exercessem um controle absoluto sobre os seus corpos e as suas vidas. Ensina-nos que a desumanização é o primeiro passo e o mais perigoso em direção a qualquer forma de tirania. A ausência de consentimento e agência é um ponto crucial. A vida destas escravas estava inteiramente definida pela vontade de outros. Não podiam escolher, não podiam negar-se, não podiam escapar. A sua existência era uma de submissão forçada, onde cada ato, desde o trabalho até as interações mais íntimas, era uma imposição. Esta falta de controle sobre a sua própria vida e o seu corpo ressoa com as experiências das vítimas da escravatura moderna, lembrando-nos que a autonomia individual é a base da liberdade e da dignidade. Além disso, a sua história evidencia a complexidade da moralidade coletiva. Como pôde uma sociedade com tantas realizações culturais e filosóficas tolerar e normalizar tal grau de opressão? A resposta não é simples, mas implica a existência de sistemas de crenças que diferenciavam radicalmente o valor de um cidadão livre do de um escravo, e que viam a força e a conquista como virtudes que outorgavam direitos sobre os vencidos. A moralidade, neste contexto, era seletiva, aplicada apenas a certos grupos e em certos âmbitos, enquanto outros ficavam fora da sua jurisdição. Isto obriga-nos a refletir sobre as mansas zonas cinzentas morais nas nossas próprias sociedades e a questionar os limites da nossa empatia. Finalmente, o destino destas jovens escravas deixa-nos um legado de urgência moral. Não podemos mudar o seu passado, mas podemos aprender com ele para assegurar que tais atrocidades não se repitam. O seu silêncio forçado é um eco que nos chama a ser as vozes dos vulneráveis no presente, a desmantelar as estruturas que perpetuam a exploração e a defender a dignidade de cada ser humano, independentemente da sua origem, gênero ou idade. A sua memória não é apenas uma advertência, mas uma inspiração para a ação, um compromisso com um futuro onde a justiça e a compaixão prevaleçam sobre a avareza e a crueldade. É um convite perpétuo a examinar as sombras ocultas no coração das nossas próprias sociedades e a trabalhar incansavelmente para as erradicar.